Oi, gente! Voltamos trazendo outro tema para o nosso canal. Hoje, o nosso tema será construído de 4 assuntos. O primeiro assunto diz assim: intuição, empatia e coração. O segundo assunto diz assim: as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e os tolos estão convencidos. O terceiro assunto diz assim: existem escolhas e existe a escolha. E o quarto assunto diz assim: se eu fosse tão frio, eu não teria vindo aqui falar com você. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos e deixe seus comentários. Este é um canal de autoajuda e eu sou Eric Juchark. Vamos hoje construir um tema com 4 assuntos e vamos para o nosso tema de hoje: intuição, empatia e coração. Nós temos 3 substâncias. Nós temos 3 coisas dentro desse primeiro assunto: intuição, empatia e coração. O que podemos extrair desse assunto? Intuição, empatia e coração. Quando tratamos a intuição, sabemos que para termos uma determinada informação, quando essa informação não está disponível a nós, passamos a utilizarmos outros sentidos. Os sentidos que nós mais conhecemos são visão, audição, paladar, olfato e tato. Esses são os sentidos que nós estamos acostumados a saber. Existiria outros sentidos além desses sentidos? Há quem diga que sim. Estamos acostumados a ouvirmos uma expressão que fala assim: eu tenho o 6º sentido. O 6º sentido seria exatamente o sentido que nós não estamos acostumados a compreender e a entender, estes que eu já citei agora. O 6º sentido poderíamos classificá-lo. Não estou classificando, mas poderíamos classificá-lo por intuição. Intuição é um sentido. Podemos classificá-lo como 6º, podemos classificá-lo como 7º, podemos classificá-lo como 8º. Apenas precisamos trazer outros sentidos para sabermos qual a classificação que poderíamos dar para o 6º sentido, que é, neste momento, intuição. A intuição é algo que nos comove, é algo que nos inspira, é algo que nos inquieta. Quando estamos inquietos, quando estamos incomodados, quando estamos inspirados, causamos um efeito químico em nossa estrutura biológica para termos, para que possamos utilizar o 6º sentido. Intuir é perceber através
através de sentido ou de sentidos algo que não está disponível, algo que não está visível, algo que não está liberado. Intuir é alcançarmos algo que nós não temos a informação, não conhecemos o resultado, não sabemos como se encontra algo ou alguma coisa. A intuição é um sentido indispensável para as pessoas que querem alcançar algo não disponível. Intuição, empatia e coração. Todas as vezes que somos solicitados de abrirmos mão de alguma coisa de forma gratuita, todas as vezes que somos solicitados a sermos solidários, de entregarmos um alimento ou uma alimentação para alguém que está com fome e que não se trata de nenhuma pessoa que esteja sob nossa responsabilidade, se tivermos que compreender o processo social, se tivermos que compreender esse processo de sermos solidários, então precisamos sermos empáticos. Se alguém nos pede pão, precisamos nos colocarmos no lugar do outro. Para nos colocarmos no lugar do outro, é preciso despertarmos um outro sentido, que agora estamos chamando de sétimo sentido. O sentido da fragilidade, o sentido da desolação, o sentido da informação faltosa, da compreensão humana para um quesito de abordagem na compreensão do homem social, na compreensão do homem executivo, na compreensão do homem chefe de família ou do homem classe média ou classe alta, ou do homem empresário, ou do homem que requer a sua estátua como conformidade de reflexo da formação que obteve e da colocação, da oportunidade que recebeu para encontrar-se em determinado emprego, ou em determinada empresa, ou em determinado lucro. Ter empatia requer desligar-se dessas formas de status e de posição social para encontrar-se naquele momento que está precisando compreender um processo humanístico. Abrir mão de uma posição social, de um status, abrir mão de um ego, abrir mão de uma formação incompreensível dos processos humanitários, requer a utilização da empatia. Intuição, empatia e coração. Coração é um órgão que está dentro da estrutura biológica, dentro da estrutura anatômica do ser vivo.
mais coração dentro deste assunto que estamos tratando na construção de um tema para o dia de hoje, para o nosso canal, estar conotativo. O coração que nós estamos tratando dentro desse tema, que diz intuição, empatia e coração. O significado de coração para este tema é conotativo. A conotação, ela recebe essa linguagem figurada para transcrevermos a posição do coração. Quando olhamos para a posição do coração biológico, físico, sabemos onde ele se encontra. Quando olhamos para a posição do coração simbólico, conotativo, aquele que corresponde os sentimentos de uma pessoa, aquele que corresponde às virtudes de uma pessoa, quando encontramos a posição, essa posição do coração é uma posição que revela o interesse do indivíduo. Todas as vezes que uma pessoa está representando, ela não está sendo realista. Quando ela faz uma encenação, o coração figurativo, ele encontra-se no topo da vergonha, no topo da falta de compreensão, no topo da falta de humanidade. Ter o coração numa posição de status, ter o coração numa posição de aparências, ter o coração numa posição que revela a vaidade que acoberta todos os sentimentos puros, a vaidade que transgride a natureza, trazendo uma revelação de algo que nunca foi real. Essa posição do coração é uma posição que requer uma empatia, que requer uma intuição. Intuir e ser empático é acrescentar aos sentidos uma forma verdadeira de chegarmos nos lugares que precisamos estarmos enquanto seres humanos que somos. A humanidade está dentro das pessoas, mas a humanidade só será utilizada quando as pessoas utilizarem os seus sentidos para encontrar o caminho que muitas vezes a escuridão está lhe tirando esse caminho e lhes distanciando da verdadeira importância da existência dos seres em sociedade. Esse primeiro assunto é um assunto extenso, porque esse primeiro assunto ele irá levar para os outros três assuntos uma conexão, porque iremos abordar essas palavras já ditas para conectarmos aos outros sentidos que porventura possam ir surgindo no decorrer da nossa explanação dos assuntos que estamos trabalhando para construirmos um tema para o nosso canal. Segundo assunto do tema de hoje, diz assim: as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e os tolos estão convencidos. A inteligência
que nós estamos trabalhando nesse tema não é a inteligência superficial de trabalhar alguma atividade em profissão. Estamos com os termos conotativos na explanação. A inteligência que nós estamos trazendo para discutirmos dentro desse tema é a inteligência que transforma o caráter dentro da compreensão construtiva e emocional dos seres humanos. Ser inteligente dentro dos nossos assuntos e dentro do tema de hoje é ter a devoção transparente pela capacidade humana de agir. Agir com sentimento puro, agir com sentimento que não se deixa enganar. Um sentimento que não está contaminado é um sentimento puro. E essa inteligência que nós estamos tratando é exatamente a inteligência que aproxima o ser humano de uma pessoa. Todas as vezes que a inteligência emocional e a inteligência racional estão se cruzando, a inteligência emocional, ela inspira os sentidos que temos para transformarmos nossa opinião. Quando temos opiniões formadas e essas opiniões, elas não reúnem a capacidade do ser vivo, a capacidade do ser emocional e a capacidade do ser racional para uma estrutura humanística de humanização, é porque a inteligência que está faltando nas pessoas é uma inteligência invisível, aquela que a gente não está acostumado a ver dentro dos procedimentos e das atitudes de cada um de nós. Se temos uma atitude de abrirmos mão do pouco que temos para atendermos uma necessidade de fome de uma pessoa que não faz parte da nossa família, nem das nossas responsabilidades, a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência está fluindo dentro desses sentidos que nós estamos procurando para compreendermos de que forma podemos encontrá-lo. As pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e os tolos estão convencidos. Somos inteligentes e, mesmo sendo inteligentes, estamos cheios de dúvidas. Isso é porque estamos procurando os sentidos para utilizarmos, porque temos a capacidade de sermos empáticos. A empatia que necessitamos é a empatia da inteligência emocional. Somos inteligentes porque cada um de nós temos uma profissão que desempenhamos com muita atitude. Essa inteligência, que costumamos compreender como inteligência, não é ser inteligente. Ser inteligente é ter a capacidade de tomar decisões. Quando estamos vendo as profissões e elas são bem desenvolvidas e bem elaboradas, existe uma parcela de inteligência aplicada a essa capacidade de absorver esses conhecimentos. Mas a inteligência que nós estamos tratando é a inteligência mais pura,
mais inteira, mais provável, mais compreensível, que é a capacidade de tomarmos decisões. As pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e os tolos estão convencidos. Terceiro assunto do tema de hoje diz assim: existem escolhas e existe a escolha. Dentro desse assunto, existem escolhas e existe a escolha. Sabemos que temos uma gama de informações para podermos trabalharmos nossas escolhas. Fazemos escolhas o tempo todo. Todas as vezes que nosso olhar é atraído por alguma coisa, nós estamos prestes a fazermos escolhas. Todas as vezes que nos sentimos confortáveis dentro de um espaço qualquer de informação, estamos prestes a fazermos escolhas. Escolhas e mais escolhas. Fazemos escolhas o tempo todo. Mas esse assunto está nos dizendo que existem escolhas e que existe a escolha. A escolha estaria nos importunando. A escolha é exatamente aquela que nós precisamos acertar. Quando acertamos em nossas escolhas, então, dentro dessas variedades, está lá a escolha. Sabemos que fizemos a escolha, que seria a mais acertada, quando o resultado ele é espalhado por todas as partes. Quando fazemos a escolha, o resultado ele é abrangente. Quando fazemos a escolha, o resultado ou os resultados são pacíficos. A escolha podemos tratá-la como uma expressão que vamos utilizar somente para caracterizarmos o que seria a escolha. Uma vez alguém fala: eu sou o cara. Essa expressão, ela pode ser entendida como a expressão a escolha. Então, quem diz que é o cara é porque está transbordando de acertos. Quando os acertos são alcançados e quando pessoas são atingidas por esse acerto, então alguém diz: eu sou o cara. Ou alguém diz: você é o cara. Isso podemos compreender quando falamos do assunto que estamos tratando, que diz: existem as escolhas e existe a escolha. Então, a escolha pode ser compreendida da mesma forma quando alguém diz: você é o cara. Acertar nas escolhas é acertar no propósito de vida. Acertar nas escolhas é acertar nos objetivos de vidas. O objetivo de vida, ele é alcançado quando fazemos a escolha. Porque na multidão de escolhas existe a escolha, aquela que irá te transformar, aquela que irá transformar de certa forma aqueles que estão ao teu redor, aqueles que estão alcançando os seus momentos, que estão visíveis aos olhos daqueles que estão próximos de você. A escolha é o acerto do propósito, é o acerto do seu objetivo de vida,
é o acerto dentro do processo de humanização. Quarto e último tema de hoje diz assim: se eu fosse tão frio, eu não teria vindo aqui falar com você. As pessoas que se encontram em diversos contextos e seus contextos eles são ruins para a sua imagem, as pessoas que estão mergulhadas dentro dos contextos que são ruins à imagem, elas também passam por um processo humanizatório. As pessoas que, dados momentos, estão revelando que são pessoas que não entendem e não compreendem a necessidade de vida, aqueles que se encontram em dificuldades financeiras, que não conseguem comprar o alimento, que não conseguem se alimentar direito, que andam pelas ruas precisando que alguém possa doar um pão. Essas pessoas que são ignoradas por certas pessoas de status, que se encontram em posições privilegiadas de oportunidades, essas pessoas que estão envolvidas nessas informações incompreensíveis do processo humanizador, essas pessoas também são humanas. A diferença entre estar humano e ser humano é a diferença de estar se preocupando com o seu próximo, se preocupando com aqueles que não tiveram a mesma oportunidade. Então, esse assunto que estamos fechando o tema de hoje, se eu fosse tão frio, eu não teria vindo aqui falar com você. Então, esse assunto, ele trata de resquício, um resquício de alguém que mesmo estando mergulhado e envolvido nas plataformas de status e posição social, essas pessoas conseguem, por algum momento, sair desse mundo de fantasia e se aproximar de alguém para tratar algum assunto que é de interesse social. Às vezes, não está tratando de forma visível e de forma a se aproximar, mas está tomando decisões para carregar um sistema em uma direção que possa alcançar essas pessoas que necessitam de ajuda e de oportunidades. Se eu fosse tão frio, eu não teria vindo aqui falar com você. Existem pessoas que estão dentro de situações que com muita dificuldade conseguem se afastar um pouquinho para estender a mão de alguma forma, ou entregando o alimento, ou entregando o emprego, ou entregando a informação que dará um emprego, ou fazendo um contato de informação para falar bem ou para indicar alguém, porque alguém está precisando. Então, essas pessoas que não estão de forma direta, porém de forma indireta são exatamente essas pessoas que esse assunto revela. Se eu fosse tão frio, eu não teria vindo aqui falar com você. Muito obrigado por você ter ficado conosco até este momento. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos e deixe seus comentários. E se ainda não for inscrito, se inscreva para ajudar nosso canal. Eu sou Eric Juchark. Este é um canal de autoajuda. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.